É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Agora hoje mais cedo um pouquinho, né, esse vídeo que a gente está colocando aí, né, aí no nossos canais. Ontem a gente colocou um vídeo lá no Coste TV e hoje a gente vai colocar esse vídeo também lá na Coste TV daqui a pouquinho pra você também, né, e tem mais outro vídeo aí também que a gente vai colocar, tá bom? E a gente queria comentar aí sobre a questão, várias questões que surgiram no dia de ontem, né? E é muito importante isso que a gente faz aqui, que a gente coloca um pouco de verdade naquilo que a mídia vem trazer como mentira, né? E eu vi uma reportagem ontem sobre 3 garotos que teriam agredido o Lula, né? E aí teria agredido o Lula. E mais tarde, à noite, eu vi a mesma reportagem, né, de um conservador falando sobre o que o Lula, que o segurança do Lula fez. Ele apenas entrou no local onde o Lula estava, né, é importante relatar isso. Eu vou mostrar aqui no vídeo. Ele apenas entrou no local onde o Lula estava e falou que seria a cena do crime, né? Apenas isso. E ele foi agredido e apresentou como delito, enfim, uma série de coisas que ele teve que fazer ali para entrar na justiça contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pessoal, muitas vezes a mídia, eu tenho falado isso aqui e continuo falando, a mídia mente muito para conseguir ali os véus que eles precisam ter, né? E até mesmo para conseguir o dinheiro, as verbas internacionais que eles ainda têm direito a receber, né? Como a Globo, né? Eu tenho falado muito isso aqui e é muito importante a gente relatar isso, e as pessoas precisam conhecer isso, as pessoas precisam entender isso, né? Existe um sistema dentro desse sistema jornalista, né? O sistema jornalista de hoje, tirando o jornalista independente, aquele que não recebe nenhum dinheiro, só recebe ali os véus, né, do YouTube, né, muitas vezes das suas vendas, dos seus produtos, né? Muitos ali usam os seus produtos, criam um produto para poder vender, como até mesmo Lisboa, né? O Lisboa, ele vende o CD dele, que ele é evangélico, né? Ele tem um CD evangélico, e também ele tem outros mecanismos de vendas, né, que traz dele até mesmo as suas vendas, enfim. E tem o Roberto Silva também, né, que o Roberto Silva, ele também trabalha com essa parte de marketing, enfim, essa série de coisas. Então, tem pessoas que dependem disso e são independentes, que não vivem da custa do governo federal e nem mesmo, né, dessa questão de dependência como era antigamente, como a Globo era antigamente, né, no governo PT, né? Ou seja, muitas vezes matérias mentirosas, matérias de calúnia, né? E isso cada vez mais vem crescendo, porque eles precisam tirar esse presidente do poder. Eles precisam tirar o presidente Bolsonaro do poder para conseguir voltar e receber os benefícios que eles precisam, porque falam de muito dinheiro. Eles precisam de muito dinheiro para conseguir manter o seu poder novamente. Eles precisam de muita grana, né? Hoje eles estão falindo. A Globo mesmo está demitindo centenas, está tendo que reduzir centenas de valores aí para poder cobrir as suas contas, porque não está conseguindo cobrir as suas contas, né? Ou seja, isso tudo porque a Globo, em vez de conseguir criar a sua própria independência, a sua independência financeira, ela se deixou se depender pelo governo federal, né? Pelo governo que bancava todo artistas, né, que ganhava ali 5 mil, mas na verdade ganhava 20 mil, né? Através de institutos, através de ONGs,
eles ganhavam ali, tiravam ali 20 mil todos os meses através da Lei Rouanet, né? Ou seja, tem artistas aí que ganhavam 100 mil, 120 mil reais, né? É o salário praticamente acho que de um presidente da república, né? E esses artistas ganhavam todos esses valores, ou seja, e o pobre cada vez mais pobre, os hospitais cada vez mais falindo. É isso que acontecia no governo PT. Tem um vídeo, né, que fala também, né, sobre isso, um vídeo que mostra ali o governo em 2000, acho que 2002, 2003, 2004, que fala justamente, que mostra a realidade dos hospitais naquela época, né? Então, isso é real. E eu cheguei a acompanhar muitas vezes essa situação em hospitais, né? Que eu levava meu pai, né, muitas vezes ali para o hospital e via a situação que acontecia no governo, nos outros governos. Então, pessoal, é hora da gente acordar um pouquinho. Mas eu queria trazer hoje, né, essa questão aqui dos meninos que foram agredidos no dia de ontem. Deixa eu só pegar o vídeo aqui. Vamos lá. Advogado que me acompanha no escritório de advocacia. Estamos aqui hoje, pois esses jovens patriotas estiveram no evento no Hotel Intercontinental, onde estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foram agredidos, como vocês podem ver aqui pelo Kaique, olha só, pelos seguranças do Lula. Tiveram seus celulares golpeados, tiveram os pés colocados em seus pescoços. Nós estamos aqui hoje, nós vamos comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil e mais, vamos colocar vocês a par de tudo isso que está acontecendo aqui. Isso é uma afronta, é uma afronta à democracia, à liberdade de expressão e mais do que isso, um abuso da força e do poder. Vamos apurar também se policiais federais estão envolvidos neste desastroso incidente. Olha só, olha isso aqui, olha, marcas, enfim, como uma pessoa que diz que quer ser candidato à presidência novamente pelo povo, faz isso com o povo. Danilo Garcia de Andrade, um abraço. É interessante que o advogado falou, né, que ele diz como uma pessoa que quer ser presidente do país, ele faz isso com um eleitor, né, um cara que pode ali apoiá-lo, né, claro que não vai apoiar porque ele apoia a direita, né, apoia o conservadorismo, jamais vai apoiar o Lula, mas ele faz isso com outras pessoas também, né. Tem um vídeo, né, que eu vou passar aqui agora, não sei se é esse, não sei se deixa eu pegar o vídeo aqui, que fala justamente, deixa eu pegar a parte, vou mostrar a parte da motociata, né. Desculpa falar esse nome aqui no canal, e Geraldo Alckmin, os dois nesse evento fechado, só com a sua turma, com uma militância muito bem, vamos dizer, selecionada, e nem tanto, porque foi regado a escândalos e situações ali tragicômicas. Sabe, inventou uma coisa nova que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia. Interessante essa fala dele, correr da polícia, né? Porque só mostra quem ele é de verdade, né? Cada vez mais a gente conhece esse Lula que está se tornando cada vez mais frio, né? E é muito importante que você conheça esse Lula, porque a gente conhece um Lula diferente.
muita gente conhece o Lula, que é paz e amor, que é o amiguinho, que vai defender o Brasil, que vai trazer benefícios para o Brasil. Mas na verdade disso, não é nada disso. Ele vai destruir aquilo que nós temos e vai levar todo o nosso dinheiro para os países que estão hoje em narco-ditadura. Né? É isso o objetivo dele. Tanto é que hoje ele tem contato com milícias, ele tem contato com bandidos, traficantes de outros estados. Né? Eu não vou comentar aqui, mas coisas muito ilícitas, né, acontece ao redor do próprio Lula, né, e muitas outras coisas também que eu não vou comentar aqui. Eu prefiro escrever do que comentar, porque pode dar algum problema pro canal e também uma série de coisas também. Mas eu quero que você conheça quem é Luiz Inácio Lula da Silva, porque muitas vezes nós precisamos conhecê-lo, aquele candidato que a gente vai votar, né? E cada vez mais precisamos divulgar quem ele é, para que as pessoas entendam. Né? Eu vejo muita gente criticando o Bolsonaro, né? O alimento tá caro, a gasolina tá cara, mas existe uma coisa dentro dessa questão dos alimentos, que é o mundo inteiro. Se você pegar a quantidade de alimentos, a quantidade de preços que tem lá fora, nos outros países, você vai ver que o Brasil ainda está bem melhor do que os outros países. Né? Se você fazer uma pesquisa, né, como está o preço do feijão nos Estados Unidos, você vai ver que a diferença é muito grande do Brasil. Se você pegar uma pesquisa e fazer uma pesquisa dos valores dos alimentos que estão lá na Argentina, você vai ver que tem uma diferença muito grande do Brasil. Se você pegar o preço do feijão lá na Venezuela, você vai ver que a grande diferença é muito grande do Brasil. Ou seja, é o mundo inteiro que está sofrendo com essa questão dos alimentos, o preço do gás, o preço da gasolina. O mundo inteiro. Para você ter ideia, a gasolina nos Estados Unidos custa o dobro do Brasil. Dobro do Brasil. Na Argentina, mais ainda. Na Argentina, se não me engano, tem um valor, acho que se não me engano, acho que 200, cento e pouco, você acha que 120, 150 reais de gasolina. Imagine você pagar 150 reais de litro de gasolina. Imagine a situação do povo argentino. E aqui no Brasil a gente já está pagando caro, tá pagando muito caro, mas poderia ser muito pior se tivesse um Lula da vida, se tivesse um Haddad da vida, a gente estaria pagando muito mais alto na gasolina. Então, pessoal, é hora de a gente acordar um pouquinho, de a gente entender a lógica da política, a lógica disso tudo. Porque existe uma questão dentro da Petrobras, que existe uma questão política. Não é uma questão, né, de alimento, não é uma questão de outro tipo de coisa, não. É uma questão política. Eles precisam aumentar os preços para que o governo caia. Esse é o objetivo. Essa questão do Milton Ribeiro, também, eu não estou aqui defendendo o Milton Ribeiro, mas eu comentei ontem sobre isso, também é o mesmo objetivo. Existe um objetivo por trás, como tentaram com o Flávio, tentaram com o Carlos Bolsonaro, tentaram com o outro filho, o Renan Bolsonaro, tentaram com todo mundo, não conseguiram. Aí teve que atingir o Milton Ribeiro. O Milton Ribeiro fez propina. O Milton Ribeiro desviou o dinheiro do MEC. É isso que eles tentam. Eles tentam de tudo, de todas as maneiras possíveis para atacar. Eu tenho dados aqui de quantas vezes tentaram matar o presidente desde que ele foi eleito.
começou com o Adélio e tem muitas outras coisas por trás. Então, pessoal, é hora da gente entender um pouquinho, né, quem a gente está convivendo, quem a gente pretende colocar no poder. Porque se a gente não entender isso, muitas vezes a gente acaba caindo em descrédito e acaba caindo na falsa realidade que existe hoje, né? Então é preciso entender esse jogo político e quem está com a verdade. Porque se a gente não buscar a verdade, muitas vezes a gente cai numa armadilha que está sendo montada cada vez mais, até mesmo com o apoio do sistema jurídico de hoje. O nosso sistema jurídico hoje defende isso, né? Muito do sistema jurídico, né? Hoje só temos apenas dois que defendem um pouco a democracia, né, que o Bolsonaro colocou. Os outros, todos os outros, os 10 que tem lá, não defendem a democracia, defendem, como você vai ver agora há pouco, o próprio Gilmar Mendes ali dando instruções ao Lula. Ele não tem só instruções do Gilmar Mendes, né, tem outra pessoa também que dá instruções para ele, que é o José Dirceu. O José Dirceu, ele dá instruções para o STF, para você ter uma ideia. Ele dá instruções. Eu não vou comentar muito aqui, só vou dar um passo para vocês. O José Dirceu, ele entra no STF a hora que ele quiser. Ele tem carta branca para entrar no STF. O cara nem ministro é. E ele é um ex-agente cubano. Matou centenas de pessoas. Ele está refugiado no Brasil. Para você ter uma ideia, quanta coisa tem por trás do Lula. Quanta coisa tem por trás desse sistema político que o Lula quer implantar aqui no Brasil. É isso que a gente precisa entender. Eu não estou tirando isso aqui de uma reportagem, eu estou tirando isso aqui de muito tempo de pesquisa. Eu pesquisei muito antes de entender quem é José Dirceu e o que ele é capaz de fazer para conseguir chegar ao poder. Ele mesmo disse isso. Tem um vídeo dele falando que ele não se ganha a eleição, se toma a eleição. E a mesma palavra você viu o ministro recentemente falar sobre isso. A mesma voz que ele falou. E o ministro do STF também disse a mesma palavra. Ou seja, isso é muito estranho, né? Você tomar o poder. Claro que hoje Bolsonaro está se precavindo, né, colocando as Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim, tem muita coisa que vai atrapalhar o plano dessa galerinha aí que quer tomar o poder. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as eleições de 2022, porque eles vão fazer de tudo que eles puderem fazer para conseguir os seus objetivos. O próprio Eike Batista ontem fez uma postagem falando que o Lula vai fazer de tudo para se tornar presidente da República, até mesmo tirar a vida de quem precisar tirar. E ele falou isso, não foi eu que estou falando. O próprio Eike Batista, né, que é amigo do Lula, que enviou dinheiro para o Lula, para a campanha do Lula, né? O próprio Eike Batista falou sobre isso. Ou seja, é muito estranho que uma pessoa fale o que muita gente não consegue enxergar. Então é hora da gente começar a pesquisar, é hora da gente começar a entender esse jogo político, esse cenário político que a gente tem hoje no mundo inteiro e também aqui no Brasil, né? Porque a gente vê quantas coisas estão acontecendo no dia de hoje, no dia de ontem, né? E a gente vê um jogo político sempre acontecendo. É claro que eu acredito na vitória do presidente Bolsonaro, eu acredito que ele vai vencer essas eleições, mas não será fácil,
né? Será um desafio por desafio até outubro. E a gente precisa continuar dando força ao presidente e apoiando ele cada vez mais. Porque cada vez mais eles vão vir com mentiras, vão vir tentando enganar as pessoas, tentando criar uma narrativa para tentar denegrir a sua imagem. Até mesmo podem tentar tirar a sua vida para conseguir chegar no poder, como fizeram com muitos outros, né? A questão do Eduardo Campos, por exemplo, eu volto a esse assunto, porque a família do Eduardo Campos até hoje procura respostas, né? Até mesmo a família do Eduardo Campos até hoje procura respostas, até hoje não teve respostas sobre o acidente que ele sofreu. Tem coisas muito estranhas nessa questão do acidente do Campos, que vem falando justamente o que vem dizendo aqui. Como a questão, há muito tempo atrás eu conversei com um amigo meu que trabalha com aviação, e ele me disse que ele participou, né, da perícia da perícia ali da Caixa Preta. E a Caixa Preta não tinha nada. É muito estranho a Caixa Preta sumir, né? E não tinha nada na Caixa Preta, né? E antes disso tinha passado para um outro local essa Caixa Preta, para que se tirasse o que estivesse dentro. É muito estranho, né, que essas coisas tenham acontecido justamente com o atentado do Eduardo Campos, né? Eu estou dizendo aqui que ele seria um bom presidente, mas é muito estranho que pessoas ligadas a ele estavam ali contando com a sua morte. Até mesmo uma certa candidata que logo depois que ele morreu, ela veio como candidata a presidente e perdeu, né? Então é muita coisa estranha por trás da política suja aqui no Brasil. E até hoje existe muito mistério, muitas coisas misteriosas, até mesmo por trás do Adélio, né? Eu continuo dizendo aqui que tem muito mistério por trás do Adélio, por trás desse sistema todo político, porque o Adélio, né, tem muita coisa por trás dele, porque ninguém sabe quem deixou ele entrar na Câmara, quem deixou que ele pagou os seus advogados, 5 advogados, muito estranho, né? E cada um ganhando um salário bem redondinho. Então é muito estranho que apareça centenas de advogados para defender um cara que se diz como louco. Mas eu acredito que não seja louco, né? Mas tentaram passar ele como louco. Então é muito estranho tudo isso, né? E a gente até hoje temos resposta? Não. Até hoje ninguém tem resposta nenhuma de quem é o Adélio. E sempre quando tentam descobrir alguma coisa, tentam investigar alguma coisa, tentam descobrir alguma coisa, a justiça tenta atrapalhar, tenta impedir o Adélio de falar, tenta impedir ele de dar depor, de descobrir a verdade. Então, por isso que quando o Bolsonaro reabriu o inquérito novamente, eu falei, cara, isso nunca vai chegar à verdade. Esse inquérito vai chegar a um ponto onde eles vão omitir a verdade para não falar a verdade. E foi o que aconteceu. Eu sabia disso, porque existe um mistério por trás de tudo isso. E esse mistério é cada vez mais estranho, cada vez mais misterioso. Então, pessoal, tem muita coisa por trás do PT, do Lula, dos outros, do Fernando Henrique, enfim, essa turma toda aí que vem como candidato. E a gente precisa estar atento a tudo isso, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar na política.
O Olavo de Carvalho, ele tem um vídeo que ele fala justamente sobre isso, né? A política hoje precisa ser estudada, precisa ser conhecida, né? E ele falava justamente das pessoas que precisam redescobrir a política, né? Que a política não é apenas você votar em candidato, eu vou votar em candidato tal, vou votar em candidato ali. Não, você precisa conhecer o candidato que você vai votar. Como eu fiz com o Bolsonaro. Bolsonaro, eu ouvia falar, isso aí, esse cara aqui, um amigo meu falou, esse cara aí será candidato, né? E eu comecei a pesquisar sobre a vida do cara. Comecei a ver a vida do cara. Comecei a buscar a vida dele, né? A conhecer os seus projetos, as suas ideias. E foi o que eu fiz com o Bolsonaro. E por isso eu vi que ele era um deputado correto, eu vi que ele era contra, né, muitas outras coisas, ideologias, enfim. Eu vi que ele era pró-família e comecei a pesquisar sobre o assunto e estudar o seu caso e aí comecei vou votar nele. E comecei a pesquisar mais sobre, depois que ele foi eleito, comecei a segui-lo, a ver os seus trabalhos e vi que realmente ele estava fazendo realmente a diferença no nosso país, né? Claro que ele enfrentou muitos desafios, como a epidemia, enfim, uma série de coisas, mas hoje a gente tem um caminho, né, para trilhar. Tanto é que o Brasil agora vai para a OCDE, né? Ou seja, é muito importante isso, né? E a gente vai conseguir alcançar muitos benefícios para o nosso Brasil, né? Então, é hora da gente começar a entender. Eu vou passar um outro vídeo aqui pra gente finalizar. Uma outra parte do vídeo, deixa eu só pegar aqui. Esqueci aqui. Deixa eu ver se é esse. Como ela aconteceu. Um dos primeiros a falar ali foi o Paulinho da Força, né, o político do Partido Solidariedade, que foi deputado e tudo mais. Você que é da esquerda, observe como que eles tratam o companheiro, tá? Quando você serve, eles te dão tapinha nas costas, depois eles riem da sua cara. Nem os dois nesse evento fechado, só com a sua turma, com uma militância muito bem, vamos dizer, selecionada, e nem tanto, porque foi regado a escândalos e situações ali tragicômicas. Sabe, inventou uma coisa nova que deve ser extraordinária para ele. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Aqui, vamos lá. Que eu não vou destacar aqui, só vou dentre elas o Eduardo Suplicy ali, que chegou a choramingar, dizer, pô, ninguém me avisou, não fui convidado. Ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E numa atitude... Olha só o que o Lula faz com seu amigo de campanha. É isso que eles fazem com seus amigos de campanha. Você não vê isso acontecer do lado da direita, né? Isso dificilmente vai acontecer. O Bolsonaro, quando ele chama alguém, ele convida dias antes para que participe do convite e participe ali da sua reunião, né? Ou até mesmo um dia antes, né? Ele vai lá, chama, como já chamou várias vezes a Carla Zambelli, entre outros candidatos ali, né, para um almoço. Aconteceu com vários comunicadores também, ele já chamou, né, com a Bárbara, enfim, entre outros aí também, que fazem parte ali. Agora você vê o Lula destratando uma pessoa, né, agredindo uma pessoa de uma certa forma, e como segurança dele mesmo, né, que ele agrediu os 3 rapazes que foram lá na sua reunião só pra falar cena do crime. E aí? Precisava ter agredido o rapaz, era simplesmente ter pegado o rapaz, ó, sai fora, tchau.
Agora, agredir o rapaz, isso contra qualquer tipo de agressão. Mas esse tipo de agressão é absurda. Ainda pegar o celular do rapaz, tirar o celular do rapaz, né? Ou seja, que fico com medo de mostrar isso para ele, para as pessoas verem, justamente isso, né? É claro que o rapaz errou em ter falado assim do crime, poderia ter sido entrado lá somente para gravar, né, e não ter falado nada, ficado quieto na dele, mas ser agredido daquela forma eu também não acho certo, né? Até porque você está ali para mostrar a verdade ao povo, para as pessoas, né? Pegar o celular e mostrar ali é uma questão. Muitas vezes a esquerda entra nas manifestações da direita e tenta ali agredir, tenta ali fazer confusão, né? Acontece muito, eu já vi muito, né? Lá no Rio mesmo, eu acho que foi em São Paulo, se eu não me engano, teve uma vez que manifestantes entraram ali no meio do pessoal e começaram a agredir as pessoas, né? E a direita sempre tentaram desviar, né? Mas tem hora que a cabeça a pessoa não consegue segurar, né? Mas é importante a gente segurar também um pouco a onda, né? Porque às vezes acaba sendo prejudicado, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente é ser humano, né? Mas é o que aconteceu com esses 3 rapazes que estiveram lá. Espero que a justiça não dê liberdade a esses seguranças, né? E acabam fazendo com que eles paguem tudo isso que eles fizeram com esses rapazes, né? Espero que segurança tenham ali esse processo, ou até mesmo pague uma indenização desses rapazes que foram aí agredidos. Devolvam até mesmo o celular. E de repente a justiça pode até mandar eles darem um celular novo desses rapazes, né? Se não quebrou esse celular, né? Então é mais ou menos por isso que eu vejo, que eu penso também. Mas esse é o Lula. Tem muitas outras coisas também sobre o Lula, né? A agressão que ele fez com muita gente, com muitas pessoas, até mesmo com, recentemente, com um rapaz que estava ali filmando, fazendo filmagem. Ele agrediu o rapaz. É isso que essas pessoas fazem com você, não é isso que as pessoas pensam de você, né? O Lula, ele não pensa, né, no povo, ele não pensa nas pessoas, ele pensa no poder que ele vai conseguir, no projeto de poder que ele vai conseguir sendo reeleito. É isso que ele pensa, é dessa forma que ele pensa, é isso que ele imagina ser. Ele será presidente e ele vai conseguir dominar tudo aquilo que ele pretende, que ele não conseguiu fazer lá atrás. É isso que ele prende, é isso que ele tenta criar, né? É esse o projeto dele. Ele não tem projeto nenhum, né, de melhorias para o Brasil. Tanto é que todos os projetos que ele tem é revogar a reforma da Previdência, para que o Brasil cresça nas dívidas. Ou seja, essa reforma da Previdência hoje, que rendeu 900 e alguma coisa milhões, né, que rende, né, ao Brasil 900 e poucos milhões. Ou seja, se essa reforma da Previdência acaba daqui a pouco, que vai sofrer é os aposentados. Os aposentados vão ficar. Os novos aposentados não vão conseguir se aposentar tão cedo, né? E os novos aposentados não vão conseguir se aposentar tão cedo, e os velhos vão ter seus salários reduzidos. Ou seja, ele quer revogar a reforma da Previdência. Ele quer tirar dos aposentados todo o dinheiro que os aposentados recebem para mandar para esses países cubanos, para países ditadores. Ou seja, ele quer revogar todos os projetos do presidente da República. Olha lá para ele não botar fogo, não explodir
a refinaria lá da água do Nordeste, para o povo voltar na era da falta de água. Manda explodir a refinaria. Que ele é bem capaz disso. Não pense você que não, porque ele é capaz. Isso de coisas muito piores. Então, pessoal, é hora da gente começar a entender. Né? Eu não vou comentar aqui tudo, eu sei, né? Mas isso de coisas muito piores sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Tem muita coisa sobre ele que eu prefiro ocultar um pouco, porque isso pode me gerar uma série de problemas, então eu prefiro ocultar. Mas essa pessoa, esse indivíduo, tem muita coisa para pagar. E né, eu acredito que um dia ele vai pagar por todos os seus crimes e por todos os seus deslizes, né, que ele fez com muita gente, que ele fez com muita gente. E o que ele está fazendo hoje com o Brasil também. Eu tenho certeza disso. Então fica aí o meu recado para você, né? E um grande abraço a todos. E a gente se encontra, né, no nosso próximo vídeo, né? Hoje já temos o caminho da verdade, né? Como já era, a gente vai debater sobre vários assuntos, né? Eu não vou debater muito na política, porque a gente tem uma certa divergência com a política, mas a gente vai debater sobre alguns assuntos aí bem bacana, e eu convido você a fazer parte.